psicoterapia, psicanálise. A gente ouve esses termos e, para muita gente, parece que é tudo mais ou menos a mesma coisa, não é? Mas e se a verdadeira diferença não for sobre técnica, ou duração, ou preço? E se for algo muito mais profundo, que toca na pergunta fundamental do que realmente se procura na vida? Pois é, será que são só, sei lá, duas faces da mesma moeda? Ou estamos falando de dois universos completamente distintos? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, antes de mais nada, vamos tirar da frente alguns mitos. Sabe aquela ideia de que a psicanálise é só uma terapia mais profunda ou que dura mais tempo? Então, não é bem por aí. A verdadeira diferença é muito, mas muito mais fundamental. E aqui está o ponto de virada, a grande revelação da nossa fonte. Pensa só, a psicoterapia, em sua essência, acredita que a harmonia é um objetivo possível. Já a psicanálise de Freud parte do princípio de que talvez essa harmonia perfeita seja uma ilusão. Essa ideia, sozinha, muda tudo. Vamos entender o porquê. Para a gente entender o que faz da psicanálise algo tão único, primeiro precisamos dar um passo atrás e olhar para o universo do qual ela se separou. Vamos começar por esse vasto mundo da psicoterapia e a sua busca incessante pela harmonia. Olha, essa vontade de curar a mente não é de hoje, né? É algo que vem de muito, muito tempo. Se a gente olhar para a história, vemos de tudo. Rituais antigos, meditação, aí chega o século XVIII com o tal fluido magnético de Mesmer, até que no século XX, bum, uma explosão de terapias. Mas sabe o que conecta tudo isso? É um fio condutor bem claro. A tentativa de restaurar uma ordem, de trazer de volta a harmonia. E o curioso é que, apesar de tantas formas diferentes, a maioria das psicoterapias segue uma espécie de receita de bolo. Primeiro, elas definem um ideal, um modelo do que é ser saudável. Depois, oferecem um método, um protocolo para se chegar lá. E por fim, claro, elas buscam o reconhecimento da sociedade como uma solução válida. E qual é a principal ferramenta para isso? A sugestão. A própria origem da palavra já entrega o jogo, vem do latim colocar sob. A ideia é exatamente essa, colocar a pessoa sob a orientação do terapeuta, guiando-a em direção a um ideal de bem-estar. Então, o ponto central é este. O universo da psicoterapia, de todas as formas, visa fundamentalmente reparar, harmonizar e, principalmente, adaptar o indivíduo a uma ideia de felicidade e ordem. Ok, agora que a gente entendeu a regra, está na hora de conhecer a exceção. Se a psicoterapia busca adaptar, a psicanálise chega para, digamos, questionar essa adaptação. E este ponto aqui é crucial. Freud não criou a palavra psicanálise por falta de opção. O termo psicoterapia já existia e ele o conhecia muito bem. A escolha por um nome novo foi uma declaração de independência, foi um sinal claro de que ele estava construindo algo com um propósito totalmente diferente. E a primeira grande ruptura está aqui, no objetivo final. A psicoterapia oferece um mapa para a harmonia. A psicanálise, de forma muito mais radical, pergunta: e se essa tal harmonia perfeita não existir? E se a busca por um sentido universal for, em si, o problema? O método também não podia ser mais diferente. A psicoterapia, como vimos, oferece um mapa e guia ativamente. A psicanálise faz o oposto. O analista se mantém neutro, de propósito. Ele cria um espaço em branco para que a pessoa possa, talvez pela primeira vez, desenhar o seu próprio percurso, por mais caótico que ele pareça. Isso revela a diferença filosófica de base. A psicoterapia trabalha em direção a um ideal, como um escultor que já sabe qual estátua quer criar. A psicanálise se recusa a ter esse modelo. Para ela não existe uma forma correta de ser. O objetivo não é alcançar um ideal, mas sim explorar a complexidade única de cada um. E esta citação resume a incompatibilidade de forma perfeita. Falar em psicoterapia psicanalítica seria uma contradição, como um círculo quadrado. Porquê? Porque as suas lógicas e os seus objetivos são fundamentalmente opostos. Ok, mas por que essa diferença toda importa na prática? Porque, no fim das contas, a escolha entre uma e outra reflete uma decisão muito pessoal sobre o que se está buscando na vida. No final, a decisão não é sobre qual abordagem é melhor. A pergunta fundamental é outra. Que tipo de sentido se está procurando?
Um sentido que nos conecta a uma comunidade ou um sentido que nasce da nossa própria e única verdade? A fonte usa uma distinção bem interessante: o laço imaginário versus o laço simbólico. Pensemos assim: a psicoterapia ajuda a fortalecer os laços que nos ligam a um grupo, aos seus valores. Já a psicanálise foca no laço que nos liga a nós mesmos, àquilo que nos torna singulares, mesmo que isso nos afaste um pouco da norma. E assim chegamos a uma definição final e poderosa. A psicanálise não é sobre encontrar o sentido da vida. É sobre abandonar a pressão de ter que encontrar um sentido que sirva para todos, para que um sentido muito pessoal que só serve para nós possa finalmente aparecer. E assim, a distinção deixa de ser teórica e se torna uma pergunta para cada um. A busca é por um mapa compartilhado, um caminho seguro junto dos outros? Ou é sobre ter a coragem de desenhar o próprio mapa, mesmo que mais ninguém o consiga ler? A resposta, no fundo, define a jornada de cada um.